Bom dia a todos vocês, pedindo a proteção divina para todos nós, para os nossos lares, os nossos corações e pensamentos. Pedindo também sabedoria para que eu possa entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos continuar Atos 8, de 9 a 25. E o título é A Verdade sobre um Feiticeiro. Todos nós no Brasil já tivemos, de certa forma, conhecimento de algum feiticeiro. Cartomante, pessoas que olham sorte, adivinham sobre seres sobrenaturais e até mesmo falam por Deus. Gente, eu quando fui jovem, eu adorava ir a cartomantes. As minhas amigas assistindo este vídeo, elas sabem porque a gente ia juntas. E uma vez foi muito interessante que tudo que esta mulher me falou deu certo. E eu fiquei impressionada com aquilo porque os fatos foram acontecendo. Depois eu fui na Bíblia, depois de anos, verificar o porquê que isso aconteceu. E eu cheguei à conclusão, estudando a Bíblia, que o Satanás, ele sabe muito mais de nós do que nós mesmos. Ele sabe muito sobre a Bíblia. E ele usa aquilo que ele sabe sobre nós, sobre a Bíblia, para nos cativar. É como quando a gente está treinando um animal, a gente pega aquela ração que o animal gosta e a gente dá para ele toda vez que ele faz uma coisa interessante, não é? Então, assim o Satanás age nas nossas vidas. Ele nos dá certas informações pertinentes a pessoas que a gente nunca falou nada para ninguém, histórias. E é assim que eles nos cativam. E a gente se torna um cliente assíduo. Mas graças a Deus, hoje eu entendo que tudo isso não é da vontade de Deus. Tudo isso não tem a mão de Deus lá nos guiando. Agora, Deus está deixando acontecer com um propósito. E muitas vezes esse propósito é nos ensinar de uma maneira muito dolorida como voltar para Ele, como ser mais obediente, como ir na palavra de Deus, como eu fui. Depois desse evento eu fiquei muito curiosa e me chamou para verificar o que é isso. Será que isso é realmente possível? Mas foi possível porque aconteceu. Mas por que é que aconteceu? Então, tudo isso está escrito na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar a verdade sobre um feiticeiro. E esse feiticeiro é muito conhecido porque é a partir dele que toda essa ideia de feitiço, de magias, começaram. Então, vamos primeiro à palavra de Deus, depois eu voltarei às explicações. Leitura de Atos, capítulo 8, versículos de 9 a 25. Um homem chamado Simeão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: Este homem é o poder divino conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado.
e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhe dinheiro e disse: Dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte, nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: Orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tenho testemunhado e proclamado a palavra do Senhor. Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Como nós discutimos no outro vídeo, Samaria era um lugar altamente idólatra. E aí Filipe tinha ido pregar lá para ensinar a palavra de Deus, tentando arrebanhar muitas ovelhas para o reino de Deus. E o texto de hoje vai começar falando desse feiticeiro Simão, que praticava a feitiçaria por muito tempo nessa cidade, e que o povo estava muito impressionado com o seu trabalho. Quando nós falamos de feitiçaria, aí está incluindo todos os serviços de magia, superstição, ocultismo, astrologia, que tinha muito trabalho ligado com a astrologia naquela época, e também a adivinhação de todos os tipos. Tudo isso entra aí nesse trabalho do feiticeiro Simão. Vamos ver o que é que Deus está falando sobre a feitiçaria. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permitam que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se em bruxaria. Deuteronômio 18, versículo 10. Lance feitiços, atue como médium, ou pratique do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Deuteronômio 18, versículo 11. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsará de diante de vocês. Sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. Deuteronômio 18, versículos 12 e 13. Então vocês viram, não sou eu falando, mas é a palavra de Deus.
que quem pratica qualquer uma dessas coisas é detestável a Deus. A nação que pratica isso é detestável a Deus e que Deus os punirá severamente. Nós devemos ser inculpáveis diante de Deus. Simão, ele é considerado o pai do gnosticismo. Isso é uma mistura de interpretações ligadas ao grego e ao greco-romano, incluindo filosofias, conhecimentos científicos e religiosos, como o Pentateuco da época e depois a vinda de Jesus. Vamos ver aqui que Simão está muito influenciado pelos apóstolos e ele mescla o cristianismo com a heresia. Não é isso que a gente vê hoje em dia? Todo mundo está falando que é cristão, mas está pondo dentro desse cristianismo uma certa heresia. Por quê? Porque as pessoas começam a pregar, a ensinar, a direcionar as pessoas com algo que não é 100% vindo da palavra de Deus. Olha, tudo que nós fazemos em nome de Deus deve ser 100% de acordo com a Bíblia. E essa mesclagem, certas coisas vão acontecer, certas coisas vão parecer muito bonitas para a pessoa. Por quê? Porque ela está mesclando o cristianismo e a heresia. E as pessoas se encantam com isso e não se dão conta de que a arte satânica está por trás. Como eu disse no começo, Satanás ele conhece mais a Bíblia que nós. Lembrem-se que o Satanás é um anjo caído. Antes de ele ser Satanás, ele era um anjo de Deus. Então ele conhece a palavra de Deus muito bem para usar contra nós. E a gente deve orar e vigiar o tempo todo. Na parte do vigiar significa que a gente deve fugir desse tipo de atividades aqui na Terra. Nós vamos ver que Simão era um feiticeiro muito egoísta e muito sábio ao mesmo tempo, porque a partir do momento que ele viu Filipe pregando ali na Samaria, realizando coisas que ele não podia realizar, coisas maravilhosas, ele se aproximou de Filipe e queria receber o Espírito Santo. Mas esse período em que Deus fazia descer o Espírito Santo sobre a pessoa, para a pessoa realizar curas, realizar muitos feitos miraculosos, tudo isso faz parte desse período de transição em que Jesus subiu para o Pai e os apóstolos precisavam espalhar o Evangelho. Mas veja que os judeus estavam divididos, havia uma minoria que acreditava em Jesus Cristo. E aí Filipe foi o primeiro a ir a Samaria e depois os apóstolos. Mas por que é que eles tinham que batizar as pessoas? Porque a igreja de Cristo, eu não estou falando aqui da igreja terrena, estou falando da igreja em essência que Jesus queria formar através dos apóstolos. Então, eles começaram a ir nessas cidades e batizar as pessoas. E certas pessoas, como é o caso de Estevão, agora Filipe e outros que nós vamos ver a seguir, eles ficavam cheios do Espírito Santo porque eles tinham condição para isso. E eles passaram a pregar o Evangelho. Quem não era apóstolo se tornava evangelista, como Filipe. Então, a gente não deve pensar que, olha, se eu recebi a salvação, eu estou recebendo o dom do Espírito Santo para me sair por aí fazendo curas, fazendo isto, fazendo aquilo. Não. Este período em que nós vivemos já não faz parte desse período de transição. Nós estamos já vivendo num tempo
que está próximo da segunda vinda de Jesus. Quase todo o mundo já conhece a palavra de Deus. Vamos ver que os judeus não gostavam dos samaritanos. Mas a igreja de Cristo, ela tem que ter uma unidade. Vocês estão percebendo aí a necessidade dos apóstolos ir até Samaria e outros lugares para fazer cristãos e para que todos professassem a mesma fé no mesmo grupo, falando a mesma língua. Não inventando coisas diferentes, inventando bíblias diferentes, inventando orações diferentes, inventando feitiçarias. Não, nada disso. O que eu quero dizer para vocês é que o cristianismo, a igreja de Jesus, ela tem que ser 100% baseada na palavra de Deus. Aí eles foram, tanto em Samaria como outros lugares, fazendo esses evangelistas, batizando essas pessoas, e muitos se tornaram evangelistas para levar a palavra de Deus para a frente. Esse trabalho se refere à unidade de Deus, à unidade da igreja, que a igreja é uma só, a igreja de Cristo. Agora, as igrejas satânicas, elas são divididas em muitas, mas a igreja de Cristo, que está 100% na palavra de Deus, sempre foi uma só. Veja o caráter de Simão. Ele disse: vendo Simão que o Espírito era dado com imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aí Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem dinheiro algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Essa palavra vale para todos os falsos profetas, os feiticeiros, os mandingueiros, os astrólogos, os cartomantes, os adivinhos, e aí vai. Por quê? Porque o dinheiro não está ligado na obra de Deus. Deus não cobra para fazer a caridade. Quando a gente impõe a mão sobre alguém, é Deus realizando algo na sua misericórdia para essa pessoa, se ele achar que deve. Simão não enxergava dessa maneira. Por quê? Porque ele fez a sua própria religião, como muitos fazem. Ele não conhecia todo o ensinamento de Jesus Cristo, precisava ser evangelizado, como muitos de nós, muitas pessoas que a gente vai para olhar a sorte, nesses terreiros de Umbanda, de Candomblé, procurando por cura. São pessoas que ainda não receberam Jesus como seu Salvador, intimamente falando, de uma maneira real. São pessoas que não conhecem a palavra de Deus e eles imaginaram uma religião para pregar, para fazer algo e também para o seu próprio sustento, para as suas despesas. Tem muito disso. Infelizmente, são coisas que estão ligadas ao gnosticismo e não é coisa de Deus, são coisas que são altamente influenciadas pelo maligno e que nós devemos nos distanciar e aproximar mais de Deus, porque aqui é que a bênção genuína reside para nós. Simão, como muitos, se recusava de pedir perdão, de se arrepender, falar com Deus sobre isso e começar na obra correta, naquilo que Deus propôs para todos nós. Veja que isso se repete muito nos dias de hoje.
Mas quando a gente vê que algo que nós estamos fazendo está errado, a gente tem que se arrepender. E a melhor maneira da gente conscientizar do nosso erro é lendo a palavra de Deus, é entendendo ela a fundo. E daí a gente passa a corrigir os nossos passos e a gente não caminha mais por esses caminhos tortuosos da vida. E também isso vale para as pessoas que não praticam a feitiçaria, mas que quando num problema assim muito grande, em que Deus está demorando por algum motivo para nos dar uma resposta, o que a pessoa faz? As pessoas não passam na prova de Deus porque elas vão correndo para esses lugares. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque aquilo que Deus não pode realizar, ninguém mais pode. Quero agradecer a todos vocês pela sua presença, por vocês estarem nos prestigiando, assistindo os nossos vídeos, clicando nele. Que Jesus os abençoe, que Jesus acrescente muitas bênçãos na sua vida. Eu oro por vocês todos os dias para que você e sua família estejam dentro da sabedoria do Pai, vivendo tudo aquilo que Ele nos ensina, porque isso é que vai trazer uma felicidade real em nossas vidas. Então, vamos praticar a palavra de Deus para sermos mais felizes. Bom dia, meus irmãos. Muita paz no Senhor Deus. Amém.